O assunto do momento é a reunião de política monetária do FOMC. Eles irão ou não subir as taxas? Meu convidado de hoje é Ian Randolph e vamos conversar sobre os eventos importantes da semana. Ian, a semana começou com os mercados digerindo os dados enfraquecidos da China, que mostraram que a produção industrial cresceu menos do que os 6,1% esperados ano a ano, enquanto o investimento fixo em ativos cresceu no ritmo mais lento desde 2000. O mercado de ações da China está sofrendo outra queda. Mas o que isso tudo indica sobre a economia chinesa no presente e no futuro? No curto prazo, estamos observando a desaceleração da economia chinesa. Há diferentes maneiras de medir a força de uma economia. PIB, produção industrial. O mercado de ações é provavelmente a medida menos valiosa para mostrar a desaceleração da China. Há muito excesso de poupança e liquidez neste mercado. E é mais como um cassino do que um indicador da real performance subjacente das empresas e da economia. Mas sim, definitivamente há uma desaceleração acontecendo. Os números oficiais ficarão abaixo de 7% no ano que vem. Eu acho que podemos tirar 1 ou 2% desse número e teremos uma visão real da economia. Mas isso provavelmente será canalizado para o ano que vem e não para este ano. Na semana passada, o Banco Central da Rússia pareceu ter se rendido ao petróleo e manteve as taxas, destacando preocupações sobre a recente fraqueza do rublo e o impacto disso na inflação. Agora, os mercados emergentes, de maneira geral, suas moedas estão sob pressão de baixa, pois as commodities estão caindo ainda mais. Quando essas tendências irão se estabilizar? Eu acho que tudo está conectado. A fraqueza das moedas e os mercados emergentes, a queda dos preços das commodities e a desaceleração da China. Tudo isso está claramente conectado, mas é importante colocar os bois na frente da carroça. A causa, na verdade, é a desaceleração da China. E esse ainda é o maior risco. Isso está levando à fraqueza dos mercados de commodity, tirando o impulso dos preços do petróleo. A fraqueza do crescimento dos mercados emergentes também acontece por causa da desaceleração da China como um mercado de exportação. Há a fraqueza generalizada e tudo isso aponta para onde a China vai. Então, se perguntarmos para onde vai o rublo ou para onde vai o petróleo, primeiro temos que perguntar para onde vai a economia chinesa. A crise de imigrantes é um problema contínuo e a Alemanha fechou sua fronteira com a Áustria, essencialmente suspendendo o Tratado de Schengen. Ian, quais são os reais custos econômicos e benefícios da crise de refugiados na Europa? É interessante, porque é claro, esta é imediatamente uma questão politizada e está legitimamente nas mentes dos políticos e da população em geral. O que primeiro vem à mente são os custos de manter as pessoas em segurança, a pressão adicional nos serviços públicos, saúde, educação. O que isso poderia significar em termos de orçamento? Podemos calcular os custos imediatos e haverá custos. Por exemplo, na Alemanha, é estimado que eles irão ter que gastar 6 bilhões de euros, mas eles têm um superávit orçamentário de 20 bilhões de euros. Então, certamente, os alemães podem pagar por isso facilmente. A gestão deles é bem interessante. Eu acho que se eles conseguissem fazer a integração devidamente, 2/3 dos refugiados migrantes, particularmente os da Síria, são considerados empregáveis e eles têm educação formal. Muitos deles são de classe média e devem ser integrados mais facilmente. Isso irá resultar em um benefício no longo prazo, particularmente para a Alemanha, que tem uma população decrescente e que está envelhecendo. Sem os refugiados ou migrantes, a Alemanha enfrentará um déficit líquido de sua força de trabalho de 1,8 milhões em 2020. Então, os refugiados irão compensar isso de alguma forma, mas não totalmente. Os mercados estão jogando um jogo de espera pela decisão da taxa do Fed na quinta-feira. O que você acha da sugestão de que uma ação antecipada é garantida e que, por deixar as taxas muito baixas por tanto tempo, o Fed se encontra inadvertidamente engessado e à mercê dos choques econômicos e financeiros externos? Haverá um aumento das taxas? Esse é um argumento clássico. O obstáculo fundamental é que as taxas de juros precisam subir em algum momento. Em outras palavras, de volta ao normal, porque é para isso que as taxas de juros servem. Em última análise, para esfriar a economia quando ela começa a superaquecer. Mas nós não estamos vendo nenhuma economia superaquecer até agora. E o sinal disso é a inflação. A inflação está tão fraca e ainda não podemos ver o motivo que normalmente leva os bancos centrais a aumentarem as taxas.
Eles terão que levar em conta o que acontece no exterior. Em última análise, isso fará um diagnóstico da sua própria economia, a força do mercado de trabalho, o crescimento dos salários, a força da economia dos Estados Unidos de maneira geral. Eles irão avaliar esses sinais, mas há esse contragolpe de outros países, da China, das commodities, e eles podem querer esperar um pouco mais para ver se esses efeitos irão se desgastar primeiro, antes de tomarem a decisão. Eu acho que o aumento será mais para o final do ano e não esta semana. Ian, obrigada. Espectadores, nossa equipe de TV irá cobrir todos os eventos que discutimos. Continuem conectados e até mais.